Ele era um fracassado até que conseguiu o poder de voltar no tempo toda vez que morria. Parte 11. Nosso prota se pergunta por que o padre está rindo, e diz que precisa fazer ele voltar ao normal. O prota fala em voz alta o nome do padre, mas a senhorita Lírio Prateado fala o nome Flor Dourada primeiro que o prota. O prota lamenta, pois ela chamou o padre antes que ele conseguisse chamar ele pelo apelido da torre. A senhorita Lírio Prateado fala que ficou sabendo que a Flor Dourada foi atacada, mas ela diz que como a Flor Dourada é alguém que vive nas bordas do reino, alguns poucos assassinos não seriam nada diante dela. Possuído, o padre pergunta se ela veio até ali tão tarde só porque estava preocupada com ele. Ele diz que está honrado por tantas pessoas, incluindo o príncipe, terem se mostrado tão preocupados com alguém de tão baixo nascimento como ele. A senhorita Lírio Prateado retruca dizendo que o que define o nível de uma pessoa não é só a origem do nascimento, mas também a forma como pensa, e pede para ele não se esquecer de seus modos como nobre. Mas o padre diz que não acha que bater em outra pessoa durante um banquete também seja modos de uma nobre. Ele ainda pede para visitar a sala de recepção da Lírio Prateado, pois ele quer aprender algumas coisas sobre ela, já que o talento dela em bater nos outros parece ser natural. Os guardas da Lírio Prateado ficam chocados ouvindo tais palavras, e o prota já pede desculpas pelas palavras do padre. Ele explica que o padre está em grande choque depois de passar por uma experiência traumática, e pede para eles poderem ir para seus aposentos. O padre possuído pergunta o que diabos o prota está fazendo, mas o prota pega na mão dele e manda ele ficar quieto. Ele começa a levar o padre embora, e em pensamento diz que não pode mais permitir a sincronização de personagem. O prota chama a senhorita Lírio Prateado, e fala que sempre ficou impressionado como os servos da família de um duque se comportam. E assim como presenciou hoje, eles são mesmo dignos, diferente de um Zé Ninguém como ele. Hoje ele conseguiu aprender muitas coisas, e apesar de ser alguém de baixo nascimento, ele agradece ao conhecimento recebido. Assim ele tira o padre dali. Do lado de fora, o prota pergunta se o padre já voltou a si, e vemos que sim, o padre voltou ao normal. A cena segue para o dormitório das garotas na escola. O prota aparece dizendo para eles decidirem um código secreto logo. Ele fala que já esteve pensando nisso o dia inteiro, eles não podem continuar assim. O padre concorda, e o prota fala quando a primavera chega, as magnólias murcham. Quando ele disser, quando a primavera chega, o padre deve responder com, as magnólias murcham. Esse é o código secreto para os fazer recuperar os sentidos. O prota pergunta se o padre entendeu, e o padre responde que sim. Sendo assim, o prota diz que vai preparar um chá para eles. Enquanto procura as coisas pro chá, ele pensa que ainda é muito cedo para regressar. Dessa forma ele começa a preparar o chá. Como fazer o chá que a senhorita Flor Dourada gosta? 1. Pré-aqueça a xícara e a chaleira. 2. A chaleira usada para fazer o chá precisa ser diferente da que é usada para servir. 2,5. As pessoas que estão vendo o vídeo devem deixar o like nele e se inscreverem no canal para deixar o chá gostoso. 3. Assim que adicionar leite e uma colher de mel e mexer a mistura, o chá favorito da senhorita estará completo. Para tudo, o prota percebe que tá tudo errado. Você está sincronizando com seu personagem. Puto, prota joga sal no chá e se pergunta por que alguém ficaria feliz só de pensar em colocar mel no chá. Brilhinho está preocupada com a sua saúde mental. Em pensamento ele fala que não pode permitir que isso aconteça. Ele já passou por tanta coisa para concluir os andares pelos quais passou até agora. Ele sente como se estivesse se perdendo lentamente. O prota serve o chá pro padre. O padre experimenta o chá, mas ele diz que o chá está com um gosto estranho. E se suas papilas gustativas não estiverem erradas, isso tá com gosto de sal. Ele ainda fala que isso tá parecendo água do mar, porém o prota não tá nem aí e manda ele beber logo. Assim o padre bebe tudo. Ele agradece pelo chá, e agora o prota fala que o padre voltou totalmente ao normal. O padre então pergunta o que o prota pretende fazer a partir de agora, e o prota começa a raciocinar que a pessoa que destruiu esse mundo foi a vilã. A senhorita Lírio Prateado, que é a noiva do príncipe herdeiro. Quando o príncipe se apaixonar pela senhorita Flor Dourada, a senhorita Lírio Prateado ficará arrasada pela traição e por ter perdido o homem que ama. E assim o rancor dela se tornará a ferramenta que destrói esse mundo. O prota conclui que eles precisam fazer a vilã e o príncipe ficarem juntos.
Se não, eles precisam pelo menos destruir o amor deles dois completamente. Em pensamento, o prota fala que como ele nunca namorou, ele não sabe como é isso. Ele acha que será mais fácil fazer um casal terminar do que os juntar. O padre pergunta se o prota tem algum plano para separá-los. O prota explica que quanto mais o padre age como uma senhorita, mais ele age como um mordomo, e assim mais sincronizados eles ficam com seus personagens. E se eles agirem como uma senhorita e um mordomo, a taxa de sincronização deve cair ou pelo menos parar de subir. O prota invoca o imperador das chamas e afirma que agora eles irão se tornar uma senhorita ruim e um mordomo ruim. A cena corta para o dia seguinte. Vemos duas garotas conversando. Elas veem a senhorita Flor Dourada, e perguntam se por acaso ela dormiu bem. Nos é revelado o prota e o padre com um visual punk. O padre responde que ele quase morreu ontem à noite porque foi emboscado por assassinos. E não conseguiu dormir nada por causa disso. Como elas ousam perguntar se ele teve um sono pacífico? Não sou eu que preciso ficar em paz, são vocês. A cabeça de vocês está em paz. Seus crânios estão seguros? O cérebro dentro deles está normal? A garota acaba desmaiando por ouvir isso. Por que toda essa confusão? Só fiz uma pergunta apropriada com base na resposta do que ela me perguntou. Enquanto isso, os alunos da escola estão apavorados. O seu cabelo é vermelho porque seu crânio se quebrou e uma parte do cérebro acabou vazando? Você já não era muito inteligente, mas agora com o seu intelecto pode acabar diminuindo ainda mais. É melhor apanhar o seu cérebro logo. O padre chama o prota, e revela que a taxa de sincronização não aumentou nem um pouco. Nos é explicado que o prota invocou o imperador das chamas para ensinar o padre a ser um vagabundo profissional. No presente o prota vê que todas as aulas foram super efetivas. O padre pergunta por que o prota tá pisando em seu pé, e o prota explica que ele tem que fazer isso para também ser um mordomo ruim. Os alunos da escola em volta deles comentam que a senhorita Flor Dourada enlouqueceu. Alguns dizem que ela virou uma pessoa totalmente diferente depois de ter sido atacada ontem. Já outros falam que houve duas senhoritas que foram confirmar se os rumores são verdadeiros sobre ela ser um demônio, mas elas ainda não voltaram. Também comentam que pessoas viram o mordomo colocar sal no chá dela. De repente os servos dos alunos que o padre assustou aparecem dizendo que para defender a honra de seus mestres, eles exigem a permissão da Flor Dourada para duelar contra o servo dela. O padre pede para eles resolverem isso pacificamente, mas o prota pisa no pé dele e manda ele esperar. O prota diz que depois de decidir agir como um delinquente, o padre tem que seguir a atuação até o fim. Não é para ele ficar aceitando o pedido dos outros tão fácil assim. Os outros mordomos perguntam o que eles estão cochichando, e o padre fala que vai permitir deles lutarem contra o seu mordomo, mas para cada round de luta, eles devem entregar a ele 5 moedas de ouro. Os mordomos pegam as moedas e ficam reclamando que vão ter que pagar só para lutar. Em pensamento o prota diz que um servo deve obedecer às ordens de seu mestre, e já tá na hora dele mostrar o resultado de seu treino. O prota fala que vai fazer uma pergunta para eles só por diversão. Alguém aqui já passou fome por uma semana? Depois de um tempo de surra vemos que o príncipe chegou no local. Ele pergunta o que o prota tá fazendo. Como ele pode ficar brandindo a espada assim? Ele é um mordomo de terceira categoria, um fracasso total. O prota pede perdão, mas ele só aceita comentários vindo de sua jovem senhorita. Se ela achar que ele é um fracasso, ele vai recuar, mas caso contrário, permanecerá sendo um mordomo fiel a ela. O príncipe fica se perguntando como o prota ousa agir assim depois de criar toda essa confusão. O príncipe idiota pergunta se a Flor Dourada não quer trocar de mordomo, já que a família dele tem muitos mordomos e o pai dele gosta muito dela. As garotas ficam impressionadas ouvindo o príncipe. Elas fofocam sobre o príncipe preferir a Flor Dourada do que a Lírio Prateado que tinha sido prometida como noiva desde que eles eram pequenos. Elas ficam doidas com isso. O príncipe idiota questiona o que a Flor Dourada acha da proposta dele. Enquanto isso o prota se pergunta se a senhorita Flor Dourada, que é a protagonista, vai ficar mais forte, ou o ego do padre vai prevalecer. O padre chama o príncipe e questiona que tipo de perfume ele está usando. Ele pede desculpa por dizer isso, mas esse cheiro é familiar a ele. O padre pergunta se o príncipe já descobriu quem estava por trás dos assassinos que emboscaram ele ontem.
O príncipe responde que isso ainda está em investigação. O padre diz que se o mordomo não estivesse lá, ele estaria em sérios problemas. Por isso o príncipe deveria respeitar o mordomo, pois ele confia mais no mordomo do que em qualquer pessoa no mundo. O padre então começa a rir de forma ridícula. O príncipe fala que ela tá rindo muito diferente do normal, e a voz dela parece com a de um filhote de pássaro. O príncipe ainda diz que agora que ele ouviu melhor, é uma boa risada. Vendo o prota confuso, o espírito fala que ele se enganou. O príncipe fica muito animado ouvindo essa risada, então ele fala que vai mudar sua risada também. Assim eles começam a rir. Enquanto eles riem, o espírito explica que o amor surge de formas diferentes para cada pessoa. Existe o amor que não pode ser destruído por mais que se tente. Ele acha que esse é o amor que o príncipe tem. O prota se pergunta por que o espírito fala como se fosse uma pessoa tão experiente. Ele ainda se questiona se está tendo um complexo de inferioridade por nunca ter namorado. Isso machuca demais seu orgulho. O prota fala pro príncipe que sua senhorita confia mais nele do que qualquer um. O príncipe é um nobre, mas está sempre distante. Já ele, mesmo sendo de baixo nascimento, está sempre ao lado de sua mestre. Em pensamento, o prota fala que quer ver se o amor do príncipe vai resistir a isso também. As garotas ficam malucas ouvindo isso, e o espírito diz que o prota é um idiota que não conhece mesmo a fórmula do amor. O príncipe afirma que o prota é muito arrogante por ficar bajulando a senhorita Flor Dourada enquanto usa a desculpa de ser o mordomo. Nesse caso, ele também realizará os desejos dela. As garotas estão para explodir com tanta novela romântica, mas de repente elas escutam alguém perguntando que confusão é essa. Senhorita Lírio Prateado aparece para complementar o barraco, mas somos levados para alguém narrando: "Quem mais te amaria como eu? Quem mais cuidaria de você com tanto amor como eu? Por acaso já viu alguém com um olhar mais desesperado do que o meu? Já sentiu um toque mais gentil do que o meu? Não, ninguém. Vou garantir que não haja ninguém." Voltamos para o barraco. O príncipe pergunta se a Lírio Prateado tá bem, já que ele soube que ela tinha pegado um atestado hoje. As garotas comentam que o coração da senhorita Lírio Prateado é sempre tão problemático. A mesma diz para ele ficar tranquilo. Graças à preocupação dele, ela teve uma ótima noite de sono. O príncipe fala que está feliz em ouvir isso. Como ela passa pelo menos metade do ano doente, um dia como hoje é especial. O prota acha isso estranho, mesmo que seja da realeza. Deve ser difícil para ele tratar a filha de um duque tão mal. A senhorita Lírio Prateado pede pro príncipe para eles irem conversar em outro lugar, mas o príncipe pergunta por que ele faria isso. Lírio Prateado também pede para Flor Dourada ir com eles. Nosso prota se pergunta se vai ficar tudo bem. A senhorita Lírio Prateado e o príncipe são personagens perigosos. Ficar perto deles dois já seria o bastante para aumentar as taxas de sincronização. Ele está ficando mais perto de se tornar um mordomo e o padre de se tornar a senhorita Flor Dourada. Por mais que seja perigoso, nada será resolvido se eles ficarem parados. Sendo assim, ele pergunta qual é a taxa de sincronização atual do padre. O padre responde que é 17%. Ele explica que sua taxa aumentou 1% enquanto ouvia o que o príncipe lhe disse. E também aumentou mais 1% quando cruzou seu olhar com a Lírio Prateado. Em comparação a ontem, aumentou 2%. O prota raciocina que a velocidade definitivamente reduziu em comparação com a explosão inicial da noite passada, então deve estar tudo deles correrem esse risco. O prota pergunta quando a primavera chega, e o padre responde que as magnólias murcham. Com isso o prota sorri, e o padre fala que está feliz em aceitar o convite dela. Assim a Lírio Prateado manda eles a seguirem. Depois eles chegam em um lugar, e o príncipe pergunta se era ali que ela queria os levar. A casa de senhorita Lírio Prateado. O prota fica impressionado pois pelo visto ela não dorme no dormitório da escola. Lírio Prateado fala que só inventou uma desculpa qualquer para os trazer até ali. Tinha muitas pessoas lá na escola, então não era um lugar onde ela pudesse falar com sinceridade sobre um assunto que requer sigilo. Ela explica que é sobre os assassinos que ousaram se infiltrar no espaço privado de um nobre.
Eles não podem permitir que vazem informações sobre esse acontecimento, caso contrário, as pessoas começarão a ficar preocupadas. O príncipe questiona se ela está dizendo que descobriu quem é o culpado. Já o prota em pensamento fala que, com base em suas análises, o responsável por contratar os assassinos foi o príncipe. Ele pode estar errado, mas a senhorita Lírio Prateado está agindo com muita calma, quase como se quisesse dizer ao príncipe que sabe sobre ele ser o culpado. O príncipe herdeiro questiona como a senhorita Lírio Prateado conseguiu resultados tão significativos nas investigações. Lírio Prateado responde que conseguiu porque o prota deu uma pista. Ela conta que expulsou eles dois do salão de festa ontem à noite. E ela sabe que exagerou, mas nunca instruiu ninguém a prender eles em um lugar específico. É bem provável que um dos subordinados dela estivesse com mais intenções. Lírio Prateado pede para o príncipe descer ali com ela. O príncipe acha estranho pois não tem nenhum servo ali. E Lírio Prateado fala que já que ele está preocupado, ela mesmo vai na frente. Vemos eles descendo a escada, e o prota sente o cheiro de sangue. É mostrado 3 pessoas presas, e a Lírio Prateado pede desculpas por trazer o príncipe para um lugar como esse. Ela diz que esses são os invasores por trás da emboscada da senhorita Flor Dourada. Depois de uma investigação exaustiva ontem à noite, foi revelado que essas pessoas orquestraram a emboscada por quererem uma vingança pessoal. Em pensamento, Prota fala que mesmo que o corpo dela pareça tão fragilizado, quase prestes a colapsar a qualquer momento, ela parece calma mesmo com essa visão horrenda diante deles, como esperado da culpada pela destruição do mundo. A Lírio Prateado pega pela cabeça um dos servos, e pede para ele explicar para o príncipe por que fez aquilo. Se disser a verdade, a família dele não ficará em problemas. O servo fala que a senhorita Flor Dourada é só a filha de um mero barão, e mesmo assim ela tentou seduzir o príncipe mesmo sabendo que a Lírio Prateado é a noiva dele. O servo conta que ficou tão furioso que não pode ficar parado, por isso fez aquela besteira. A Lírio Prateado também pergunta se tem mais alguém que conspirou com ele para contratar os assassinos. O servo fala que eles fizeram tudo sozinho, mas o prota sabe que isso é mentira. Eles só estão falando a mesma coisa para protegerem o príncipe. Isso é tudo para proteger ele, que é o verdadeiro culpado por trás de tudo. Lírio Prateado então pede para o príncipe executar eles com as próprias mãos. O príncipe fica muito nervoso, e a Lírio Prateado explica que essas são as pessoas que tentaram matar a senhorita Flor Dourada que ele ama tanto. Também são criminosos que invadiram o espaço de uma nobre. Então execução é uma justa punição. Ou será que ele está hesitando porque existe alguma verdade além do que ela descobriu? Lírio Prateado ainda diz que caso ele não esteja satisfeito com a investigação que ela fez, não precisa complicar nada. Os execute ali mesmo, e a puna por não ter sido capaz de tomar conta dos servos da própria família dela. Ela assumirá toda a responsabilidade por isso. Vamos para outra narração. Minha amada filha, não crie expectativas. Sempre que pensar, talvez dessa vez, o mundo sussurrará de volta, dessa vez não. Se ainda quiser sair no mundo, nunca se esqueça disso. Entregue sua vida sem intenções de receber nada em troca. Perdoe as pessoas por terem celebrado por cima do seu cadáver. Deixe as pessoas alimentarem as próprias fomes vorazes, quer seja nos seus mais puros sacrifícios ou em suas mais inocentes esperanças. E, desse jeito, não deixe nada nesse mundo quando estiver indo embora. Essas foram as últimas palavras da mãe de Lírio Prateado para ela antes de morrer. Ela foi cremada. Voltando ao presente, a Lírio Prateado pede para que o príncipe puna os servos. O príncipe olha para trás, e a Lírio Prateado questiona se ela quem vai ter que denunciar os crimes deles para uma corte mais alta. Nervoso, o príncipe chama a Flor Dourada, mas o padre fala que gostou de como ele meteu eles nessa furada. O padre diz que todos ali serão cúmplices e terão que ficar de boca fechada. Vai ser bom para o príncipe porque seus erros serão acobertados e será bom para ele porque a princesa será punida. O problema é que a princesa não é a única que se beneficia ali. O padre questiona como a Lírio Prateado planeja tirar alguma vantagem disso. Os 3 servos leais da família dela estão prestes a morrer. A Lírio Prateado fala que, como ele mesmo disse, eles são servos da família dela, e ela sendo a filha do duque tem que se responsabilizar pelos erros que eles cometem. O padre se aproxima e diz que ela é tão linda,
mas não é tão boa assim em discussões. Ele pede para ela ser sincera. Por que ela está se oferecendo para ser punida no lugar do príncipe? Seria por amor? Lírio Prateado fala que ela só está cumprindo seu dever. É desleal considerar benefícios e pagamentos. O padre então pergunta se ela não quer mesmo nenhuma recompensa. A Lírio Prateado se recusa a responder isso e fala que nada que ele diga vai a afetar. Enquanto isso, o prota tá lá pensando. O padre não pretende fazer a senhorita Lírio Prateado mudar de ideia. O príncipe também não conseguirá se decidir por conta própria. Para resolver essa situação, ele vai precisar usar o conhecimento do mordomo. Você está sincronizando com o seu personagem. Sua taxa de sincronização atual é de 7%. Com conhecimento do mordomo, Prota chama o padre e fala que se esses servos estão por trás da tentativa de assassinato, então eles também têm o direito de se vingarem. Não é certo deixar que o príncipe decida a punição sozinho. A senhorita Lírio Prateado também foi traída pelos subordinados, por isso ele diz que ela também tem o direito de punir eles. Eles têm 3 servos e 3 pessoas com direito de aplicar a punição. Por que não dividir um para cada? Ele tem certeza que ela quer que eles se tornem cúmplices mesmo. Se os 3 se responsabilizarem igualmente, vai ser um ótimo compromisso. O príncipe fala que o prota tá certo. A Lírio Prateado foi traída pelos subordinados. A Flor Dourada foi emboscada e ele precisa manter a lei. A Lírio Prateado diz para o príncipe que um rei não deveria compartilhar suas responsabilidades com os outros. De repente o príncipe joga a espada na Lírio Prateado e manda ela calar a boca. Ele fala que tudo o que ela faz é mandar ele matar alguém sempre que algo assim acontece. Ele pergunta de quantas pessoas ela acha que ele já se livrou até agora. Mas Lírio Prateado afirma que esse é o dever daquele que irá liderar o império. O príncipe grita que ele não é um assassino e a chama de cobra. Como ele pode chamar nossa adorável waifu de cobra? Que esse príncipe morra ainda nesse arco. O príncipe idiota ainda diz que se ela quer tanto assim ver sangue sendo derramado, então os mate ela mesma. Lírio Prateado então só pede para ele dar a ordem. Ela pede a ordem para executar eles. Ou será que ele também já se esqueceu como faz isso? O príncipe então dá a ordem e ela mata o servo. Pensamentos invadem a mente do prota. Essa pessoa algum dia vai ficar no caminho da senhorita Flor Dourada. Se eu não matar ela agora. Sua taxa de sincronização atual é de 8%. O padre comenta que ela está ficando ainda mais interessante. Então que seja, eles serão cúmplices. O príncipe fica chocado vendo isso. O padre afirma que agora só falta um, e manda o príncipe ir acabar com ele. O príncipe tenta correr, mas o protopare fala que se não fosse por sua tentativa de assassinato patética, nada disso teria acontecido. Um sequestro por amor poderia ter acontecido, mas ele também quer ignorar as suas responsabilidades agora? O prota manda o príncipe pegar a arma, mas o príncipe se nega. Pegue a lâmina. Sua taxa de sincronização atual é de 9%. O prota não se importa se a sua taxa de sincronização está aumentando. Ele está se sentindo exatamente como um mordomo agora. Ele fala que tem certeza de que o príncipe sempre deixou seu trabalho sujo para a senhorita Lírio Prateado. O prota se lembra que o príncipe é igual àquelas pessoas que fugiram covardemente nos outros andares. Ele faz o príncipe empunhar a espada, e com um golpe mata o servo que ele próprio contratou. Ao terminar a execução, a Lírio Prateado fala que assim o príncipe aplicou as leis do império. Ela pede para ele preparar seu coração para que possa continuar fazendo isso. O destino das pessoas deste império está nas mãos dele. O prota fica intrigado, ele agora deseja entender essa pessoa. Desse jeito terminamos o resumo de hoje. Se você tá gostando da série, já deixa o like e diga nos comentários que quer próxima parte. Não se esquece de se inscrever no canal com o sininho ativado para ficar sabendo quando a próxima parte for sair. Se vocês gostaram bastante do vídeo e quer me apoiar a criar mais vídeos assim, faça uma doação pelo Valeu Demais para apoiar o canal. Qualquer valor me ajuda bastante mesmo a criar mais vídeos assim. Muito obrigado e até a próxima.